Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula do segundo ano do ensino médio e hoje vamos falar de prismas, dando continuidade à matéria da semana passada, né? Semana passada falamos de poliedros e agora nós vamos estudar um poliedro específico que é o prisma. Começamos então pela definição de prismas. Diz que prismas são poliedros nos quais duas faces poligonais, chamadas de bases, são congruentes e se situam em planos paralelos e as demais faces, chamadas de faces laterais, são paralelogramos. Então, vamos compreender essa definição por partes. Começando dizendo que são poliedros. Lembrando da última aula, poliedros é um sólido geométrico formado apenas por superfícies planas. Então, ele tem duas bases, né, que são bases poligonais. Lembrando que polígonos é uma figura plana, formada somente por segmento de retas e tem que ser fechado. Então, essas duas bases, elas têm que ser paralelas e congruentes. Paralelo significa que eles não vão ter nenhum ponto em comum. E congruentes, lembrando que são figuras iguais, de mesma medida. E as demais faces são chamadas de faces laterais, que são os paralelogramos. Lembrando também que paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos e congruentes também. Então, vamos ver a representação disso como que fica. Voltando lá então, nós temos os dois planos paralelos, alfa e beta, aqui na representação, por exemplo. Aqui no plano alfa nós já temos um polígono, que nesse caso aqui ele tem 5 lados, então é um pentágono. E da mesma forma como nós vimos na aula passada, os elementos do poliedro são as faces, né, que são os polígonos, as superfícies, tanto a base, que no caso aqui do prisma é chamada de base, e a face lateral, temos os vértices e as arestas. Então, já no segundo desenho aqui, nós temos o polígono nos dois planos, que eles são congruentes, são iguais, né, têm as mesmas medidas. E as faces laterais aqui, que são os paralelogramos, quadrilátero com os lados opostos paralelos e congruentes. Mantemos os mesmos elementos, né? Os vértices aqui no exemplo A, B, C, D e E. E na outra base, A', B', C', D', E'. Essa linha, né, que a gente fala A', B', é só para diferenciar, porque não é o mesmo vértice, é o vértice correspondente, com a mesma aresta lateral, mas são vértices diferentes, né? Temos as arestas das bases, tanto a de baixo aqui do plano alfa quanto do plano beta, e a face lateral. Mantemos os mesmos elementos do poliedro que vimos na aula passada. Nós vamos nomear o prisma de acordo com o polígono da base. Se na base nós temos o triângulo, né? O polígono for um triângulo, é um prisma triangular. Se a nossa base for retangular, quadricular, né, um quadrilátero, vai ser um prisma quadrangular. Se for 5 lados, pentagonal, 6 lados, hexagonal e assim sucessivamente, né? Sempre observando a base. As bases vão ser sempre as mesmas, são congruentes. Nós podemos classificar o prisma de 3 modos. O primeiro é um prisma reto, ele sempre vai ser reto quando o ângulo formado aqui entre a aresta lateral e a base for um ângulo de 90 graus, né? Então, for perpendicular, a aresta lateral for perpendicular à base. Se o ângulo ele for diferente de 90 graus, que seja maior ou menor, né, diferente de 90, vai ser um prisma oblíquo. E assim como nós já vimos também na aula anterior, um prisma regular é quando ele tem um polígono da base regular. Lembrando, gente, que o polígono regular é quando ele tem os lados e os ângulos com as mesmas medidas, né? Eles forem congruentes. Temos um prisma em especial, que ele é chamado de paralelepípedo, né? Ele é um caso particular de prisma, pois sua base é uma região em forma de paralelogramo. Então, nesse caso, qualquer uma das faces, ela pode ser utilizada como uma base, já que a face ela é congruente e oposta e paralela, né? Então, qualquer posição, qualquer
lado que a gente considera como base, ele vai ser, então, um prisma, né? Sem problema. Lembrando que se eu considero, então, no caso aqui, essa face EDFG como uma base, a outra base vai ser o CHBA, que é o lado que é oposto paralelo. Se a gente considera como base o polígono ABED, a outra base será o polígono CHFG, tá? Então, sempre tem que ser o lado oposto para ser considerada a base. E assim sucessivamente. Dentro do paralelepípedo, nós podemos calcular um elemento específico que é a diagonal. Diagonal do paralelepípedo é o segmento cujas extremidades são vértices desse paralelepípedo que não pertencem à mesma face. Então, em qualquer paralelepípedo, nós vamos ter 4 diagonais. Aqui nós já temos uma específica, que é a HF, mas nós podemos ter também, por exemplo, se eu considerar aqui, colocar outros pontos aqui, vou chamar aqui de I, J, K e L, por exemplo, né? Então, aqui nós já temos, né, especificamente a diagonal HF, posso ter também a diagonal KG, que tem os seus segmentos em faces que não pertencem à mesma face, posso ter também o E até o I, e por último aqui, a L até a J. Essa é uma outra, são todas as diagonais, então, do paralelepípedo. Mas todas elas são iguais, todas vão ter as mesmas medidas. E lembrando também o seguinte, o paralelepípedo, ele é um prisma reto, então todos os vértices aqui vão ter ângulos de 90 graus. E além da gente ter essa diagonal aqui do paralelepípedo, nós vamos precisar também observar essa diagonal da base. Então, não vamos confundir, prestem bastante atenção. Aqui temos essa diagonal da base, que está sendo representado por esse D minúsculo, e a diagonal do paralelepípedo, que está representado pelo D maiúsculo. Se nós temos ângulos retos, né, no paralelepípedo todo, observem que aqui nós temos 2 triângulos. Esse menor aqui, formado com a diagonal da base, que é formado aqui, ó, EGF, que é o triângulozinho menor, e vamos ter um outro triângulo retângulo, que é o HGF. Se nós temos triângulos retângulos, significa que a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Lembrando que o teorema de Pitágoras, ele dizia que quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vamos ver como que nós vamos utilizar. Lembrando também o seguinte, aqui as dimensões do nosso paralelepípedo, nós vamos chamar aqui o comprimento, né? Pode ser o comprimento de A largura de B e a altura de C. Essas são as dimensões do nosso paralelepípedo. Então, vamos considerar esses 2 triângulos. Lembrando que o menor, vamos voltar lá para a gente ver. Aqui nós temos o cateto A e o outro cateto aqui B. Lembrando que esse lado é igual a este, né? Então, nós temos que a medida aqui também do outro cateto é B. E ficou a hipotenusa D. Lembrando, então, do teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa D é igual à soma dos quadrados catetos, que fica A2 mais B2. Tendo, então, essa diagonal da base, nós vamos encontrar, então, a diagonal do paralelepípedo. Essa diagonal da base, que ela era a hipotenusa no triângulo menor, ela passa a ser o cateto no triângulo maior. Então, o Dzinho aqui, que era a diagonal da base, ele passa a ser o cateto, e a altura aqui, que é a mesma altura aqui desse pontilhado GH que nós temos, é a altura C. Os 2 catetos, C e Dzinho, e a hipotenusa D maiúsculo. Então, esse D ao quadrado maiúsculo, né, que é a hipotenusa, tem que ser igual à soma do quadrado dos catetos. C2 mais D2.
Só que nós vimos, né, na fórmula anterior, que o D ao quadrado é igual a A2 mais B2, que nós vamos fazer então a substituição. Só por questão de ordem, a gente coloca o A2 mais B2 mais C2. Esse D ao quadrado aqui, ele vai passar para cá a raiz. Aqui não tem mais esse quadrado, aqui está errado, tá? Vai ficar somente o D igual a raiz de A2 mais B2 mais C2. Lembrando que se aqui estava ao quadrado no primeiro membro, a gente sempre passa fazendo a operação inversa para o segundo membro. Por isso que vem a raiz quadrada. Então, de modo análogo, em qualquer situação, generalizado, para a gente calcular a diagonal do paralelepípedo, nós podemos fazer a raiz quadrada da soma do quadrado das dimensões. Então, aqui, ó, lembrando que o A era o comprimento, o B era a largura e o C era a altura. Esse vai ser as nossas dimensões para calcular a diagonal do paralelepípedo. Vamos ver então como que fica um exemplo, alguns exemplos de situações que a gente precisa calcular a diagonal. Primeiro exercício. Quanto mede a diagonal de um paralelepípedo reto retangular, cujas dimensões são 10 centímetros, 6 e 8 centímetros? Primeiro vamos lembrar o seguinte, né? Paralelepípedo reto retangular. Aqui a gente não tem um desenho, mas nós já temos as dimensões, 10, 6 e 8. Já sabemos então a fórmula, podemos aplicar direto. Lembrando então que a diagonal vai ser igual a raiz do quadrado, da soma do quadrado das dimensões, substituindo então o A eu vou chamar de 10, o B de 8 e o C de 6. 10 ao quadrado 100, 8 ao quadrado 64 e 6 ao quadrado 36. No final, a soma disso vai dar 200. Mas o 200, ele não tem uma raiz exata. O máximo que a gente pode fazer aqui é simplificar. Para a gente simplificar, nós vamos fazer então a fatoração do 200. Lembrando que a fatoração a gente sempre vai fazer a divisão por números primos e o menor número primo que nós temos é o 2. Então, 200 por 2 vai ficar 100. Ainda é possível dividir por 2 de novo. 100 por 2, 50. Continuando por 2, 25. Já não dá mais por 2, então nós vamos por 5, que é o próximo possível. 5 por 5, 1. Fizemos a fatoração, então, do 200, desculpa. Agora a gente precisa fazer a simplificação. Como aqui, apesar de não ter, sabemos que o índice é 2, para simplificar eu preciso escrever os fatores com o expoente 2. Então, a cada 2 números aqui é o que a gente consegue simplificar. Então, podemos dizer que a raiz de 200 ficaria 2 ao quadrado, que são os primeiros 2 aqui, vezes 2, vezes 5 ao quadrado. Como o nosso índice é 2, o único que é possível da gente simplificar aqui, este e este aqui, que é o 2 e o 5. Então, na verdade, vai ficar o 2 vezes 5, raiz de 2. 2 vezes 5, ficou 10 raiz de 2. Então, mesmo que a gente não consiga determinar uma raiz exata, nós podemos, então, simplificar nosso resultado, ok? Mais um exemplo. Um cubo tem 10 raiz de 3 centímetros de aresta, calcule a medida da sua diagonal. Então, vamos lembrar o seguinte, o cubo ele é um tipo de paralelepípedo, ele é um paralelepípedo especial, porque ele vai ter todos os seus lados com as mesmas medidas. Então, significa que todas as arestas desse poliedro, ele tem aresta com a medida 10 raiz de 3, vão ser todas as medidas. Então, nós podemos utilizar a mesma fórmula da diagonal do paralelepípedo. Só que, nesse caso, as nossas dimensões são todas as mesmas. Então, eu vou chamar de A. A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado.
As dimensões são todas iguais. Como estamos somando o A ao quadrado 3 vezes, é o mesmo que 3 vezes A elevado a 2. Lembrando que o nosso expoente é 2, então é o que a gente consegue simplificar. Então, o A, ele sai da raiz e permanece somente o 3. Então, essa vai ser a fórmula que nós vamos utilizar, generalizamos a fórmula da diagonal do paralelepípedo para o cubo. Já que a nossa aresta é 10 raiz de 3, esse é o valor que nós vamos substituir aqui no A. Então, a diagonal do cubo vai ser A vezes a raiz de 3. Como A vale 10 raiz de 3, vezes a raiz de 3 da fórmula, fica 10 vezes a raiz de 9. Raiz de 9 é 3, 10 vezes 3 igual a 30 centímetros. Lembrando sempre de verificar qual que é a unidade de medida. Vamos então para mais um exemplo. Um prisma reto de base quadrangular possui altura medindo o dobro da aresta da base. Sabendo que a diagonal desse prisma mede 3 raiz de 6, determina as medidas das arestas. Esse exercício ele já é o contrário. Ele já deu a medida da diagonal e quer saber então a medida da aresta. Se ele é um prisma reto de base retangular, ele é um paralelepípedo. Por mais que ele não esteja especificando o paralelepípedo, nós temos que associar essas duas definições. Vamos utilizar também a nossa fórmula. Lembrando o seguinte, gente, se não temos o desenho, nós podemos ou fazer o desenho ou simplesmente, quem conseguir, apenas substituir na fórmula para fazer a determinação. Mas vamos fazer um desenho aqui, só para a gente compreender essas medidas das arestas. Uma interpretação aqui muito importante. Se ela é de base quadrangular, significa que todos os seus lados, eles são iguais. Então, se eu não sei a medida da aresta, eu vou chamar ela aqui de A. Quadrado, todos os lados iguais. E outra coisa importante aqui diz que a altura tem a medida do dobro da aresta, então, da base, né? Se eu chamei a minha base aqui de A, a minha altura, então, obrigatoriamente tem que ser 2A. Então, as dimensões desse paralelepípedo serão A, o A repetido aqui porque é quadrado, e o 2A, que é a altura, que é o dobro, né? Então, substituindo na fórmula. A diagonal nós já temos, 3 raiz de 6. As nossas dimensões são A, da base, né? A2, a outra aresta da base também A2 e a altura, ela é 2A. Esse 2A, ele tem que ficar dentro do parênteses porque são os dois fatores que estão elevados ao quadrado. Se a gente coloca simplesmente sem parênteses, fica errado, fica só 2A2. O A somente que está elevado ao quadrado, o 2 não ficaria. Então, por isso que é importante a gente colocar o parênteses. 4A2, resolvendo a potência, mais A2, ficou então o 6A2. A única coisa que nós conseguimos simplificar aqui é essa potência do A. Ele vai então para fora da raiz, então fica 3 raiz de 6 igual a A raiz de 6. Se eu estou multiplicando raiz de 6 nos dois membros, podemos também simplificar. Simplificando, então, nós temos que o A é igual a 3. Voltando, então, lá na nossa atividade, nós temos que a aresta da base mede 3 e a aresta lateral, então, vai ficar medindo 6, porque é o dobro, né? Por hoje é só. Até a próxima. Obrigado pela presença.